Hoje nós vamos conversar com Lucas Leite, que é doutor em Relações Internacionais. Ele foi pesquisador visitante na Georgetown University e hoje é professor da Fundação Armando Álvares Penteado. Lucas, obrigado por estar aqui no Planeta Azul. Eu que agradeço. Lucas, como é que você está vendo, passados alguns dias do ataque que assassinou o líder militar iraniano pelos Estados Unidos? Na verdade, nesse momento o que nós vemos é muita bravata dos dois lados, né? Uma incapacidade de conseguir criar algum tipo de projeção, porque essa ação foi completamente inesperada, ninguém realmente imaginava que Trump ia assumir o custo de assassinar uma pessoa tão importante para o Irã, o número 2 do país, uma pessoa super querida no país, que mobilizou nesse momento, né, dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Teherã, em várias outras cidades do próprio país, também no Iraque. Então, foi na verdade algo muito inesperado, porque mexe com o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio de uma forma que, no começo de 2020, né, muito rapidamente, nós já somos pegos então com essa movimentação. Na verdade, já se imaginava que haveria algum tipo de ataque ou algum tipo de movimento do presidente Trump dos Estados Unidos em relação ao Irã, porque há um descontentamento muito grande dos Estados Unidos em relação ao próprio Iraque e como o Iraque vem se aproximando do Irã. Então, esse ataque ele foi, de certa forma, uma represália em relação aos ataques que os Estados Unidos sofreram pela sua embaixada, na sua embaixada lá em Bagdá, mas também foi uma movimentação muito forte em relação à contenção do Irã na região. Você disse que foi uma atitude talvez intempestiva do presidente, mas uma ação como essa requer um planejamento que não é simples, requer um acompanhamento que não é simples, requer um serviço secreto muito bem informado dos passos do número 2 do Irã. Quer dizer, isso significa o quê? Que eles sempre tiveram essas pessoas na alça de mira? Ou qual a participação, por exemplo, de Israel nesse ataque? Olha, em primeiro lugar, eu acho que sim. Realmente essas pessoas elas são alvos considerados, né, pessoas de interesse dos Estados Unidos e elas estão de fato marcadas, os serviços de inteligência sabem onde elas estão, a forma de atacar, de eliminá-las. O ponto é, os Estados Unidos, em geral, ele opta por opções menos custosas. Essa opção escolhida pelo presidente Trump é muito custosa. Politicamente? Politicamente, geopoliticamente, econômica e financeiramente em termos de longo prazo, porque isso pode significar, dependendo do que vai acontecer, um aumento do preço de petróleo, o custo muito alto. Uma estabilidade mundial, né? Exatamente. Nós já vemos, na verdade, que os Estados Unidos, nesse momento, já não querem se pautar pelas opções multilaterais, eles não têm respeitado as instituições. E essa aliança muito forte com Israel e Arábia Saudita, em detrimento do Irã, tem feito, na verdade, tem feito com que a região ficasse mais instável do que aquilo que eles têm dito, que é justamente garantia da paz. Então, sim, essas opções são todas colocadas na mesa e estão sempre colocadas em xeque, né? Ninguém esperava que ela teria sido escolhida nesse momento. E em relação a Israel, eu acho que sim, como aliado preferencial na região, como principal país próximo dos Estados Unidos, é muito provável que eles tenham, se não sabido anteriormente, né, se não sabiam de fato o que aconteceria naquele exato momento. Se não participaram do planejamento? Se não participaram, eu duvido muito. Eu acho que as agências de inteligência de Israel e dos Estados Unidos têm uma proximidade muito grande, especialmente no atual governo. Eles com certeza ficaram sabendo logo após ou foram avisados. Ou pelo menos minimamente avisados. Porque isso envolveria, obviamente, a possibilidade de uma represália grande diretamente a Israel. Nós estamos falando de um país que é muito mais próximo ao Irã do que os Estados Unidos, né? As bases americanas são importantes, elas realmente vão ser atacadas, podem ser atacadas, mas Israel é, de fato, o grande adversário direto do Irã ali na região, com exceção, obviamente, da Arábia Saudita. Uhum. O que a gente deve esperar para as próximas semanas? Existe a possibilidade de uma guerra convencional, mas ela parece a última das opções, né? É a última, ela não é impossível, mas é improvável, né? Mesmo porque o Irã, acho que eles sabem que eles não podem entrar em guerra com a maior potência militar do planeta. Sim, com certeza. O Irã não é uma potência qualquer também, é bom lembrar disso, né? Ele não é um país extremamente rico, ele não é um país extremamente poderoso, mas ele não é um país qualquer. Ele é uma potência regional, ele tem capacidade de projetar poder nos países da região, por exemplo. Ele faz isso. Como estava fazendo. Exatamente, no Iraque, no Líbano, na Síria.
na Palestina, então não é um ator irrelevante, pelo contrário. E é um ator que tem um apoio muito forte de atores globais que têm muito mais poder. Rússia e China. Rússia e China, exatamente. Até a Turquia, nesse momento, tem se colocado muito mais próxima dos interesses dos atores não ocidentais do que a gente poderia imaginar no caso da OTAN, alguns anos atrás. Então, por essa Lembrando razão, que a Turquia cedia bases da OTAN. Exatamente. Esse é um ponto extremamente complicado, porque a Turquia geralmente seria um ponto de atuação dos Estados Unidos para projetar poder na região. E não é mais. A Turquia já avisou que não vai ceder espaço aéreo aos Estados Unidos para que ele possa fazer operações na região. Então, nesse caso, uma guerra convencional, de fato, os Estados Unidos venceriam, eles teriam capacidade para isso. O problema é, e aí, o que faz depois de uma guerra dessa? Né? O que a gente chama de mudança de regime. Fez isso no Iraque em 2003, fez no Afeganistão, e olha o resultado. Fez isso no Irã em 53. Exatamente, em vários outros países da África, da América Latina. E o resultado é catastrófico, o custo é altíssimo. Em custo no sentido de vidas humanas, o custo de infraestrutura, o custo de inserção desses países depois. Inclusive, depois o que acontece é que esses estados não conseguem se reerguer e viram justamente estados falidos. Termo que os ocidentais, os americanos, gostam de usar para se referir a esses países porque eles não conseguem institucionalizar a proteção aos seus cidadãos, não conseguem oferecer serviços. E tem mais um problema com relação à segurança. Fica um berço de grupos radicais que acabam contrariando os interesses do Ocidente e sem controle. Aconteceu isso no Iraque, aconteceu em vários países. Olha o caso da Síria. A Síria foi desmontada, né, com esse processo. O Iraque é a mesma coisa. Na verdade, toda essa crise que nós temos do Estado Islâmico, da Al-Nusra e de vários outros grupos que atuam ali, vem da guerra do Iraque de 2003. Com a ausência de um país que era um estabilizador, que eu não estou defendendo exatamente, sunita, que fazia um contraponto, e existia uma forte força xiita no Iraque, mas existia um contraponto ali dentro. Não estou nem dizendo, não vou defender Saddam Hussein de forma alguma, mas era um governo que estabilizava o país, que era estável. E além mantinha disso, sob controle. Exatamente, e existia um equilíbrio de poder. Nós tínhamos Arábia Saudita, Iraque e Irã. E os três faziam um bom equilíbrio de poder, a balança de poder era equilibrada ali na região. Hoje não. Com a saída do Iraque, virou realmente um Estado sem qualquer tipo de controle do território. É aí que cresce justamente o grupo das milícias, do que viriam a ser as milícias dessa região, que a gente considera grupo terroristas, que vão evoluir depois para o Estado Islâmico, que ocupam boa parte do norte do Iraque, que ocupam parte da Síria, que levam à desestabilização da região. Ou seja, as consequências sempre vão ser ligadas a essa ausência do Estado. Não adianta ir lá fazer uma guerra e falar que nós salvamos, levamos a democracia, mas aí para quem? De que forma? E o senso comum acredita que os motivos sejam religiosos, sejam raciais, sejam de qualquer ordem, menos econômico. Por que se vende essa versão de que a guerra não é uma questão de petróleo? Eu acho que são todos esses fatores, mas nenhum deles isolado. Né? Os fatores étnicos religiosos são importantes? São, porque eles ajudam a determinar a identidade, quem nós somos, como nós vemos os outros. Mas é óbvio que ali tem uma questão econômica também, e nem só o petróleo, né? Se nós pensarmos em termos gasoduto na Síria. Exatamente, existem vários interesses ali de outros países que têm muito mais interesse no petróleo que os Estados Unidos atualmente, como o caso da China, no caso da Rússia. Eles têm muito mais interesse em, de fato, manter a estabilidade e aumentar a produção desses países. E os Estados Unidos hoje é um país que exporta petróleo. Ele já não é mais um país tão dependente de petróleo como era anteriormente. Então a questão do petróleo ela é relevante? Óbvio que as empresas americanas têm um interesse muito grande na exploração do petróleo ali. Mas envolve muito mais a influência e a capacidade de exercer pressão e, portanto, determinar os rumos na região do que qualquer outra coisa. E isso envolve, obviamente, o petróleo, envolve água, envolve outros recursos, envolve, aí sim, né, o controle muito mais amplo. Aparentemente afastada a possibilidade de uma guerra convencional, frontal dos Estados Unidos com o Irã, que tipo de ações de retaliação o Irã poderia tomar para ferir os Estados Unidos? Olha, o Irã jamais vai, pelo menos a gente imagina que é muito difícil ele assumir essa posição intempestiva, como o Trump, né, de sair assumindo ações extremamente radicais ou coisa do tipo. Ele vai pensar muito antes de agir. E, na verdade, a morte do Soleimani vai significar uma vitória para os iranianos, por incrível e surreal que isso possa parecer. Uma bandeira? Não só o mártir, o símbolo, mas porque agora no Iraque a presença deles é garantida. Os iraquianos já estão fazendo força. Querem tirar já as bases. Exatamente. E esse era o grande objetivo do Soleimani na região. Esse era um dos grandes focos de atenção, de resistência, o que ele chamava de eixo da resistência ali na região. E ele conseguiu isso. Então, nesse momento, o Irã provavelmente vai usar de cyberataques, que é o que ele já tem feito durante anos, né, já tem algum tempo. Sim.
Ele vai começar a patrocinar ainda mais a atuação de grupos como Hezbollah, tanto ali na região como em outros países, países africanos, países sul-americanos, por que não? Há uma conexão com a Venezuela. No Iêmen também, né? No Iêmen, onde a Arábia Saudita faz uma guerra extremamente desgastante, que rompe os direitos humanos, que desrespeita o direito internacional, com o apoio dos americanos, e ninguém fala nada, inclusive os americanos. Então, a atuação vai ser por meio de proxy, que a gente fala, né? Eles vão terceirizando. O que faz a guerra pelo outro. Exatamente, isso. Agora, quanto dessa decisão do Trump está ligado a cenário político interno dos Estados Unidos? Ele está enfrentando uma campanha, um impeachment, um processo de impeachment, que provavelmente vai ser interrompido no Senado, mas é uma pulga atrás da orelha, e tem eleições no fim do ano. Vários presidentes já fizeram a mesma coisa. Quando acuados, decretam uma boa guerrinha para tirar a atenção, tirar o foco deles. Pode ter acontecido isso nos Estados Unidos? Pode sim. Eu acho que o contexto mostra um pouco essa necessidade de tentar controlar a narrativa, né? Trazer o fato novo que a gente fala. Só que vai depender muito do que vai ser feito em relação a esse conflito, a essa crise com o Irã, para de fato perceber se há ou não capitalização disso em termos políticos. A maioria da população apoiou, né? A maioria da população americana apoiou a ação do Trump. Apoia, porque o Trump ainda usa justamente daquela ideia de que eu estou garantindo a sua segurança, eu ajo ao invés de falar, que é uma diferenciação mais do Obama, que eu tentava optar pelo diálogo. Só que, de fato, parece muito bom, parece que ele está agindo, mas o que vem depois é o que vai contar. Será que o Irã vai continuar, de fato, no tratado que cobre a questão do enriquecimento de urânio? Será que eles realmente vão aceitar essa presença americana agora no diálogo de paz da região? Essas consequências de longo prazo provavelmente podem vir a afetar a percepção dos eleitores. Mais que isso, na verdade, pode ser que eles percebam que essa ação ela foi um tiro no pé, porque eles percebem que os custos são demasiados e não valeu a pena. E vão ser cobrados durante muito tempo, né? Por exemplo, o Irã anunciou logo depois do assassinato do Soleimani que abandona qualquer tratado de controle de armas nucleares e vai em busca de uma arma nuclear. Nesse momento, depende. Ele falou, essa que é a guerra das narrativas, né? Eles falaram o seguinte: nós não vamos mais participar do acordo. Só que em momento algum eles denunciaram o tratado e saíram formalmente. Então, o que eu imagino que eles estejam fazendo eu estou indicando a todos vocês da comunidade internacional que eu não quero mais, haja visto esse contexto com os Estados Unidos. Nesse momento, o que acontece? A Rússia, a China e os países europeus já vieram automaticamente, fizeram declarações e falaram: não, calma, nós queremos conversar agora com o Irã para poder decidir isso da melhor forma possível. Ou seja, vamos ver o que a comunidade internacional vai oferecer aos iranianos para que, de fato, eles percebam que há uma boa opção ainda em seguir nesse acordo. Porque a mensagem que Trump passa para a gente é a seguinte: ele encontra com um norte-coreano que faz a bomba, que passa por cima do direito internacional, que não o respeita e fica tudo bem. Agora, o Irã, que resolve respeitar o direito internacional, segue as regras e faz tudo da forma correta... É punido. É punido. A mensagem que é passada é: não siga as regras. E aí? Como é que o Brasil fica diante dessa situação de instabilidade numa das regiões mais quentes do globo? O Brasil, em geral, ele tem pensado em termos... se nós pensarmos, né, na política tradicional da política externa, não desse atual governo, em termos tradicionais, o Brasil sempre respeitou, a partir do republicanismo, o direito internacional, a resolução pacífica dos conflitos, o multilateralismo, o respeito às instituições. Ou seja, é um país que resolve as questões por meio do diálogo. No atual governo, nós optamos por seguir incondicionalmente o atual governo americano. Eu não vou dizer nem nos Estados Unidos, mas seguir Trump. Isso vai nos trazer uma série de consequências. Uma delas talvez seja justamente o rompimento desse pragmatismo e aquilo que mais afeta o Brasil, que é a questão comercial. Nós temos uma balança comercial extremamente superavitária com o Irã. Nós ganhamos muito mais do que perdemos. Pelo contrário, a gente exporta realmente muito para o Irã e eles exportam. É um parceiro comercial importante. É muito importante. O Brasil, se não me engano, está entre os 5 principais parceiros do Irã em termos de compra de matéria-prima e commodities ligadas à proteína animal, por exemplo. Então nós somos muito importantes. Nós somos um grande mercado para o Irã. Agora, a partir do momento em que nós falamos que o Soleimani não é general nem coisa nenhuma. Nos alinhamos cegamente aos Estados Unidos? Cegamente, sem nenhum tipo de contraponto. A gente não ganha nada com esse alinhamento. A verdade é essa, né? E aí, o que fica para o Brasil? Os iranianos vão olhar para nós e vão pensar: eu posso trocar o Brasil por qualquer outro parceiro comercial. Eu não preciso dialogar com alguém que está tão alinhado com os Estados Unidos. Então, talvez, em termos políticos militares, nós não perdemos tanto, porque, de fato, é muito difícil essa conexão direta. O Brasil é um país que se mantém, em geral, afastado.
até pela questão geográfica. Mas em termos comerciais e econômicos, há um afastamento. E o preço do petróleo? Pois é, o presidente diz que isso não vai afetar em nada, que isso não vai ter consequências. É impossível. Se a Petrobras for seguir a política de manutenção do preço livre, de acordo com o mercado, e o preço do barril vai subir dependendo do que acontecer, o preço do combustível no Brasil vai aumentar. Ou seja, o primeiro grupo que vai começar a reclamar dessas questões é o grupo dos caminhoneiros. O frete vai ter que aumentar, o custo dos transportes vai aumentar e, portanto, a inflação vai ser algo mais importante aqui no nosso país. Então, não há como, se a gente quer um país que quer seguir completamente a ideia do livre mercado, depender completamente do mercado internacional, nós vamos sofrer com as flutuações. E há jeito de não trazer essa crise para dentro do país? Impossível. Na globalização, no mundo como ele é hoje, especialmente de acordo com o ministro da Economia que nós temos, que quer internacionalizar mais o país, e um presidente que se alinha tanto com os Estados Unidos, não tem jeito. Em geral, o Brasil era o país justamente que ia pela linha do pragmatismo, do não alinhamento com essas questões ocidentais, ou pelo menos a gente buscava resolver pelo multilateralismo. Neutralidade. Uma neutralidade, imparcialidade, era um país mediador das questões, ao invés de aquele que tomava lados, né? Então, fica impossível, né, não ser um país considerado, inclusive, dependendo da questão, meio ambiente, por exemplo, direitos humanos, um estado pária já. Já é um país que é mal visto, é mal colocado em termos das discussões internacionais. E dependendo do que nós falarmos e nós fizermos, se a gente só seguir a linha do presidente Trump, nós vamos ser mais um desses países que a revelia do direito internacional, a revelia do multilateralismo, das instituições, que é justamente o conflito, a escalada, que não é algo que condiz com a nossa história. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com o professor Lucas Leite, que é doutor em Relações Internacionais, foi pesquisador visitante na Georgetown University e atualmente é professor da Fundação Álvares Penteado. Muito obrigado. Eu que agradeço.